Fala galera, beleza? Já se inscreveu? Já deu like? Já comentou? A seguir tem um corte muito importante na descrição aqui. Tem o assunto e você não pode ficar de fora. Alguns pontos aí que você tocou, a gente tem esse trauma. A gente que acompanha um pouco mais o clube, a gente via às vezes jogadores interessantes da base e às vezes o jogador sumia. Cadê o jogador? Daqui a pouco o jogador, como o Heitor disse, o cara tava no Vitória, o cara tava no Vasco e as torcidas ficavam sem saber o que foi que aconteceu, se o cara foi emprestado. Então é ótimo a sua explicação para a torcida saber que não vai mais acontecer isso. Outro detalhe, você falou da Copinha. Eu lembro que teve um ano que o Santa Cruz foi de ônibus para São Paulo. O Santa Cruz foi de ônibus, mandou os garotos de ônibus para São Paulo. Aí eu digo, tem como cobrar, velho, um time desse, uns jogadores? Como é que a gente vai cobrar que os garotos sejam campeões da Copinha? Como é que os caras vão ganhar do Flamengo, meu irmão? Do São Paulo, do Palmeiras, indo de ônibus para a É Copinha, difícil. sem dormir, se alimentando mal, pegando um time como o Flamengo, que tem uma estrutura de primeiro mundo. Então, a cobrança tem que existir, é lógico que tem que existir. Mas na base, principalmente, a gente tem que ver qual é a situação que está o clube na base. Dentro disso, até que eu falei, o que eu acho importante e o que eu queria deixar de legado dentro do Santa Cruz é que nada na vida da gente, eu digo isso na questão pessoal, na questão empresarial, e isso não foge também dentro do Santa Cruz, é que se as atitudes boas, as regras, as diretrizes que vão dar frutos ao Santa, ela tem uma continuidade. Não adianta, é aquela coisa. Às vezes a gente diz assim, mudou o prefeito, vem outro de outro partido, tudo que o prefeito fez para trás não serve. Não tem que ser assim. Né? Eu posso errar em alguns pontos, posso, lógico, devo ter errado, inclusive. Mas eu tento fazer a coisa ser feita da forma melhor para o Santa Cruz, da forma correta, e da forma que, dentro de um próximo passo, que eu posso amanhã não estar mais no Santa, mas que as coisas que estão sendo deixadas lá sejam colocadas para frente. Por exemplo, todos esses contratos de parceria, eu tenho eles numa pasta organizada para amanhã, se eu não estiver mais aqui ou acontecer alguma coisa que eu não esteja mais presente, qualquer pessoa no Santa Cruz vai ter acesso a todos esses contratos. Não é segredo para ninguém. Isso eu quero, inclusive eu falo com o meu supervisor, que é o Marcelo, eu digo, Marcelo, eu quero todos esses contratos aí assinados direitinho, tudo numa pasta organizada, tanto em meio digital como meio para qualquer pessoa que venha para o Santa Cruz ter isso, saber que a gente tem percentual de jogadores nesse clube. Porque amanhã, se a gente não tiver esse histórico, esse jogador desponta lá em determinado clube, a gente não vai ter nem noção que a gente tem direito a X% de cada atleta. Então, esse mapa, vamos dizer assim, de todos esses jogadores, a partir da minha gestão, isso aí eu garanto a vocês que o Santa Cruz vai ter isso aí, jogador por jogador, clube onde está, percentual que ele detém, para aí sim ele fazer esse monitoramento desses atletas e se Deus quiser algum desses der certo, a gente sabe que tem esses valores a receber. Bom, falando nisso, a minha pergunta já vai nesse gancho. É uma pergunta que a gente recebe direto e muitos torcedores se perguntam. Como é que anda, Fernando, a questão dos atletas do Santa Cruz que foram para o Cuiabá? A gente sabe que alguns foram para teste, empréstimo. Como é que anda essa questão dos atletas? Olha, os atletas do Cuiabá, voltando até ao assunto da Copinha, foi um dos frutos que nós tivemos da Copinha, entendeu? Os 4 atletas que nós negociamos com o Cuiabá. Um foi o Hernandes, que foi o lateral direito, que foi vendido para o Cuiabá. Esse foi vendido 90% do que nós detínhamos de direitos dele, nós vendemos para o Cuiabá, lateral direito. Temos ainda 10% desse atleta. O Lázaro, o David e o Jonathan, esses aí foram emprestados com passe fixado, 50% do passe fixado. Cada 50%, 500 mil, ou seja, os três, 1,5 milhão. E o Santa ainda vai deter, ainda vai ter do contrato desses atletas, 35% do Lázaro, se eu não me engano, 30% do Jonathan
e 20% ainda do David, entendeu? Então, mesmo negociando os 50%, nós teremos ainda esse percentual dos atletas. A gente nota que muita gente fala 500 mil é pouco, é um valor pequeno para o atleta, tal, uma joia, não sei o que, tal. A gente escuta muito isso, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Quando a gente faz um contrato de profissional, geralmente com um atleta tão novo, um atleta que a gente vê um potencial por conta da copinha, a gente tem um salário que paga ele, e esse salário gera uma multa, vamos dizer, no caso de venda. Então, é sempre proporcional. Então, esse valor do passe é mais ou menos proporcional ao que a gente tem de contrato já firmado entre os jogadores de Santa Cruz. Então, esses jogadores estão lá. Eu acho, assim, a minha visão, como houve interesse do Cuiabá inicialmente, e eles estão mostrando, não deixa de ser um período de teste, porque eles estão lá como profissionais, mas até dia 31 de dezembro, participando dos jogos, treinando e jogando pelo Cuiabá. E pelo que eles vêm despontando e fazendo lá no Cuiabá, eu acredito muito que vai haver interesse do Cuiabá em adquiri-los. Por quê? Nós temos o David. O David foi e é titular do Cuiabá, foi no Sub-17 no Campeonato Brasileiro, conseguiu, em um determinado momento, naquela seleção que é feita de todos os times do Campeonato Brasileiro, ser considerado o melhor meia. Depois da desclassificação do Cuiabá, ele está jogando no Sub-23 como titular e camisa 10 do Aspirantes. E ontem, contra o Cruzeiro, o jogo foi 3-2, eles perderam em casa para o Cruzeiro por 3-2, onde 2 gols foi de David, entendeu? Então, ele é um jogador que eu acredito que já vai ter o espaço dele, assim, muito interessante dentro do Cuiabá. O Lázaro já fez bastante gols no Campeonato Brasileiro também, Sub-17, está também jogando pelo Aspirantes, e mesma coisa do Jonathan. Então, os 3 jogadores, eu acredito que dentro da minha ótica e do que vem acontecendo lá, eles já foram aprovados pelo Cuiabá. Então, a gente acredita que esse negócio possa ser concretizado até o dia 31/12. Eu acredito nisso, tá entendendo? Não houve nada ainda de contato e tal, mas pela minha visão, eu acredito que deverá acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas o que é importante deixar dito aqui também para a torcida e para todo mundo é o seguinte: o Cuiabá é um time de primeira divisão, um time onde a gente vai ter os atletas jogando vários outros campeonatos que, infelizmente, hoje o Santa Cruz não está podendo jogar por questão de classificação, como Copa Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, esses jogadores vão estar numa vitrine muito forte. E o Santa Cruz ainda vai ter um bom percentual de cada um deles. Então, mesmo que haja essa venda de 500 mil de cada um, e haja uma venda futura do Cuiabá para outro clube, o direito do Santa vai ser um direito de percentual bastante elevado em qualquer negociação futura.